Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Chegando aqui para gravar mais um vídeo, né? Quero me apresentar para vocês que não me conhecem ainda. Meu nome é Marilene Lopes, sou aqui do canal Artesanatos e Plantas. Quero cumprimentar todos vocês e dizer que estou aqui para gravar mais um vídeo, né? Pedir perdão novamente pelo barulho do ventilador. É um barulho que não tem como evitar por enquanto, né? Tá calor e eu tenho que ficar com o ventilador ligado. Gente, queria pedir também que vocês desconsiderassem aí a iluminação. Eu continuo aqui ainda no interior, né? E a iluminação daqui é fraca. Mas eu creio que vai dar para vocês entender aquilo que eu me propus a falar. Eu queria antes ler aqui um salmo, vou ver se eu ainda consigo ler, porque está escuro. Queria ler aqui o salmo 123 para deixar para o salmo primeiro, aliás, para deixar para vocês. Depois vou ler o salmo 133 para deixar para a meditação dos irmãos, né? Salmo 1, versículo, a partir do versículo 1 diz assim: bem-aventurado, do verso, né? Salmo 1, a partir do verso 1 também, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, nessa tarde, né, era para mim ter começado a fazer esse vídeo mais cedo, né? É que nem eu vou voltar a falar para vocês, eu estou ainda aqui no interior, a iluminação é um pouco fraca, mas essa semana eu assisti um vídeo do irmão Gleison Góes, né? E eu queria falar para vocês que eu fiquei muito preocupada mesmo. Eu fiquei ali um tempo assistindo a live daquele irmão e meditando, olhando a face dele, e por um momento eu cheguei a pedir para Deus misericórdia por aquele jovem, né? De ver aquela situação, uma situação lamentável, né? Você vê o sofrimento que aquele jovem está passando. E aí eu fui pensar o que acontece quando você deixa a religiosidade, né, o fanatismo entrar na sua vida. Quando você quer pregar para as pessoas, quando você quer fazer algo que você ainda não está preparado para fazer. E o que acontece com a sua vida também, quando você se dispõe a perseguir outra pessoa, porque segundo Gleison, ele está profetizando em nome de Jesus, né? E ele começou com aquela fixação, né, de ficar falando a respeito do pastor Flávio Amaral e da sua esposa, a respeito do trabalho que eles faziam. E aquilo foi tipo uma obsessão na vida do jovem Gleison, né? Em ficar o tempo todo falando sobre a vida dos missionários, do pastor Flávio e da missionária Andréia. E aquilo, irmãos, me deixou assim preocupada, sinceramente. Eu não tinha falado sobre isso
Teve a internação do Gleison, muita gente falou. Eu acho que vocês já prestaram atenção que quando acontece alguma coisa assim, eu sou sempre a última a falar, porque eu prefiro ouvir primeiro, ouvir os dois lados, né? Sei que é um momento delicado para falar sobre o Gleison agora. A mãe dele eu sei que está sofrendo, está acontecendo coisas aí que só eles sabem, Deus, né? Mas eu fiquei pensando, irmãos, o que acontece com a nossa vida quando nós deixamos o fanatismo, a religiosidade e a obsessão tomar conta da nossa vida, né? E é o que está acontecendo com o jovem Gleison agora. Eu tenho certeza que se o Gleison tivesse criado esse canal para contar apenas o seu testemunho, que é um testemunho lindo, né? Se o Gleison tivesse ido buscar cada dia mais a sua libertação, tivesse ali orando, pregando para as pessoas, né? Contando o que aconteceu com ele, e não tivesse começado com essa coisa de profetizar. Eu nem digo deixar de profetizar, porque se ele tem o dom de profecia, aí é entre ele e Deus, mas quem tem o dom de profecia, a profecia ela é para edificar, para exortar e consolar, né, irmãos? Não é para perseguir, não é para amaldiçoar, né? E eu fico vendo ali as lives do irmão Gleison, né? Um menino que sabe se comunicar, que fala muito bem. O Gleison, se ele se aperfeiçoasse mesmo, se ele buscasse sempre ao Senhor e começasse ali a pregar a palavra de Deus, contar o seu testemunho, deixar esse negócio de ficar dizendo que quem foi para o inferno, quem foi para o céu. Eu tenho certeza que esse canal dele ia crescer. E ainda que não fosse um canal tão grande, mas que alcançasse o objetivo daqueles que abrem um canal para pregar a palavra, que é ganhar almas para Jesus, né? Eu aqui falo que eu ainda não abri um canal de pregação, porque para você abrir um canal, para pregar a palavra, você tem que saber o que você está falando. Eu vejo pessoas aí que abriu o canal, que prega, que diz que vai abrir igreja, que fala cada coisa, meus irmãos, que é até lamentável, né, de se ver. Mas eu olhando no rosto do Gleison, todo mundo sabe que eu já fiz vídeo aqui, que eu refutei, que eu bati de frente com ele quando ele falou sobre a Ludmila Febre, que ele fala até hoje. Porque é tão triste quando você perde um ente querido e vem alguém na frente vir falar que a pessoa está no inferno, no momento de dor. Quando a Bíblia nos orienta que nós temos que sorrir, né, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu vi o Gleison, né, naquele dia, vindo dizer que, realmente, tá vendo? Eu falei, eu profetizei que ia acontecer isso com a Ludmila Feber, né? E aconteceu, e ele contando assim com aquele ar de alegria. E naquele dia eu falo para os irmãos que eu fiquei muito, muito triste com o Gleison. Muito triste mesmo. Mas naquela época o Gleison tinha uma outra fisionomia. Ele estava bem diferente do que ele está hoje. E hoje você vê que aquele homem está sendo consumido. Aos poucos, o Gleison está... até a fisionomia do Gleison mudou, né? Então, se hoje eu pudesse chegar para ele e dar um conselho, eu diria para ele assim, que ele parasse com isso. Parasse de vir dizer quem foi para o inferno, porque ele não sabe. Parasse de vir desejar que as pessoas vão descer à sepultura, que tem sepultura aberta para um, para outro, né? Parasse com essas coisas e começasse a pregar a palavra de Deus, né? A fazer a obra de Deus de verdade, pregar renúncia, pregar arrependimento, né? Pregar a palavra de Deus como está escrito, irmãos. Parar com essa história de ficar amaldiçoando pessoas, porque eu tenho certeza que se o Gleison parar hoje e olhar no espelho
ele olhar a sua condição física, ele vai ver o quanto ele mudou, né? O quanto a aparência do Gleison está diferente, né, irmãos? E quem olha com olhar espiritual sabe o que realmente está acontecendo. E era isso que eu tinha para falar nessa tarde. A respeito do Salmo 133, irmãos, ali fala sobre a união dos irmãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós vemos uma briga. Olha, eu estou me policiando, eu estou tomando cuidado com os meus vídeos. Tem hora, irmãos, que eu venho, falo, teve vídeos que eu já fiz e apaguei, né? Eu estou tomando cuidado porque parece que nós estamos aqui numa guerra. E a nossa guerra, a Bíblia diz que não é contra carne, né? Mas contra as hostes espiritual da maldade, né? Em lugares celestiais. E parece que nós estamos numa guerra constante uns com os outros, né? Então, Gleison, se você pudesse assistir esse vídeo nessa tarde, o que eu ia te dizer, ainda que você me responda mal, ainda que você faça vídeo falando mal de mim, eu ia te pedir uma coisa: para de perseguir o pastor Flávio e a missionária André. E aqui eu não estou defendendo ninguém não, irmão. Quando eu falo assim, pode alguém dizer que eu estou tomando partido, não, mas eu estou te aconselhando. Não toque na obra de Deus não, Gleison. Você não está tocando nas pessoas. Eles estão lutando ali para fazer uma obra. E até onde eu sei, você nunca esteve na casa deles, do pastor Flávio. Você nunca esteve na casa da missionária Andréia. Você está falando coisas que você ouviu de outras pessoas e que você disse que Deus te revelou. Deus, ele não envergonha ninguém, Gleison. Não. Se você pudesse me ouvir nessa tarde, eu ia te dizer: comece a cuidar da tua vida espiritual, né? E mais uma vez eu vou falar, como eu falei no mesmo vídeo que eu falei para a pastora Nadir, o orgulho, a arrogância, ela antecede a queda do homem. Então, o que eu queria falar para você nessa tarde, se eu pudesse te aconselhar, eu tenho idade de ser sua mãe, ou até mais, né, Gleison? Porque eu já tenho meus 54 anos, já vou fazer 55 anos, sei que você é um moço novo, mas eu falaria como se eu estivesse falando para um filho, que você parasse com isso, recomece, né? Volte ao primeiro amor, se liberte de verdade, Gleison. Não deixa que o orgulho, né, venha destruir a tua vida, mas comece a falar a palavra de Deus. Pregue só a palavra de Deus no seu canal, que é um canal de pregação que tem muitas pessoas seguindo, né? E Deus cura, Gleison. Ainda que alguém fale, mas, ou você possa pensar, mas eu tenho um problema tal, eu aqui não vou repetir qual é o problema de saúde que você tem. Deus cura, Gleison. Deus já me curou de enfermidade que para os médicos não tem cura. Para os médicos não tem cura, mas Deus me curou. Eu continuo acreditando nos milagres de Deus. Deus pode mudar a tua vida, Gleison. Você é precioso para Deus. Eu já fiz vídeos para você. Eu fiz vídeos num momento que eu olhei e falei: esse menino não tem jeito, né? E ali eu errei. Porque tem jeito sim, Gleison. Muda. Eu assistindo aquele vídeo, aquela live sua, aquilo me entristeceu muito. E mais uma vez eu te falo: deixa o pastor Flávio Amaral e a missionária Andréia fazer o trabalho deles, Gleison. A obra é de Deus, a obra não é de ninguém. Quem tiver que ser cobrado, vai ser cobrado. Se eu errar, Deus vai cobrar de mim, mas a obra de Deus, ela permanece, Gleison. A obra é de Deus. Oh, glória. Nós temos que lutar para fazer a obra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, né? Vemos o sofrimento daquele povo ali em São Sebastião. Minha tia mora em Caraguá, falando com ela ontem à noite. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso.
ela contando da igreja lá aberta para ajudar pessoas, né? Enquanto nós vemos uns festejando, nós vemos uns sofrendo. Não é para nós nos escandalizar, porque é bíblico que isso ia acontecer. E eu estou falando isso, Gleice, de coração aberto. Nós não podemos tocar na obra de Deus. Não podemos. A obra é de Deus. E se aquela obra salvar uma pessoa, Gleice, para Deus já valeu a pena. Então deixa os missionários, a missionária, o pastor, seguir o trabalho deles. E siga aí no seu canal. E pare de desejar morte, de abrir covas. Porque a Bíblia diz, Gleice, que nós temos que fazer o trabalho de Deus com zelo. Essa plataforma é grande. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, nós temos que ter responsabilidade, né? E eu vou te falar mais uma vez, Gleison, Deus cura. Aquilo que para o homem não tem jeito, para Deus tem jeito sim. Tem jeito sim. E você pode ser curado, mas para isso vai ter que ter um grande arrependimento, né? Nós temos que todos os dias dobrar o nosso joelho nos pés do Senhor. Eu sei que você não vai gostar desse vídeo, eu sei que pessoas vão falar, mas eu estou falando aquilo que necessita ser falado, Gleice. A obra de Deus, ela tem que continuar. E é isso que eu tinha para falar para você nessa tarde. Gente, eu não sou inscrita no canal do Gleison, né? Eu assisto a live dele, mas se vocês puderem, compartilhem esse vídeo para que chegue até a ele. Uma alma vale muito para Jesus. Muito. Uma alma vale muito para Jesus. Então, que você, nessa tarde, Gleison, pare, né? Deixa a obra de Deus continuar. Faça a sua parte, prega a palavra e ganhe almas para Jesus com o seu testemunho. E esse seu canal vai crescer. E Deus cura de qualquer enfermidade, Gleice. Aquilo que para o homem não tem jeito, para Deus tem. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui de pé falando com você. Que nessa tarde o Senhor te alcance com a sua misericórdia. E a todos. E que Deus em Cristo assim nos abençoe. O Salmo, eu li porque aqui ele fala, Gleice, que o homem bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperar, meu filho? Você quer prosperar? Continue na presença de Deus, mude, honre sua mãe. A Bíblia diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Nós temos que perdoar as pessoas a qual muitas das vezes nos deixa triste, Gleice. Mas eu sei que sua mãe, ela quer o seu bem. E que você possa ouvir esse vídeo. E que você possa continuar. E eu queria assistir um dia uma live sua, só pregando a palavra de Deus. Contando o seu testemunho, como Deus te libertou. E deixe que os outros sigam o seu trabalho. Isso é um conselho de alguém que tem idade para ser a tua mãe, Gleice. Não fique triste comigo. Mas para Deus te abençoar, você precisa mudar. Mas eu quero te dizer mais uma vez, Deus cura, Gleison. Deus continua fazendo milagre. Deus continua curando. Deus continua libertando, Gleice. E Deus cura qualquer enfermidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, né? Se inscreva no meu canal, para que esse canal venha crescer, porque eu vou mudar todo o foco do meu canal. Eu pretendo falar de Jesus. Eu vou continuar mostrando, sim, outras coisas, mas eu preciso falar desse Deus maravilhoso,
porque eu não tenho como agradecer o que Ele tem feito nesses últimos dias na minha vida. O que Deus fez na minha vida, só Ele pode fazer. Então, até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.